A festa tradicional da Páscoa é associada à imagem do coelho, um símbolo de fertilidade. A origem dessa simbologia vem do fato de que os coelhos são notáveis por sua capacidade de reprodução. E como a Páscoa é ressurreição e renascimento, nada melhor do que esses pequenos animais para representar a fertilidade. O peixe também faz parte da lista dos símbolos pascais. Para os primeiros cristãos, o peixe é a forma de se referir a Jesus ressuscitado. Mas há símbolos dessa festividade religiosa ainda menos conhecidos hoje do que o peixe. Você sabia que a flor de girassol também faz parte da Páscoa? Pois é, o girassol é um dos símbolos pascais menos conhecidos em algumas regiões, mas seu significado nessa data é importante. Para sobreviver, a planta precisa ter sua corola voltada para o sol, nascente ao poente, assim como os cristãos acreditam que precisam estar voltados para o sol que é Cristo. Entre tantos símbolos nessa data, os ovos de Páscoa são sem dúvida os mais famosos no mundo inteiro. O ovo simboliza o nascimento, uma imagem que representa a vida nova, de vida que está para nascer. Daí sua associação à Páscoa, a ressurreição de Jesus também indica o princípio de uma nova vida. Em várias civilizações, o ovo já era decorado e dado como presente. Atualmente, a Páscoa é comemorada de maneiras diferentes ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo, o costume é presentear com ovos de chocolate, mas muitos outros povos mantêm tradições diferentes para celebrarem a data. Na Bélgica e na França, os sinos das igrejas não são tocados entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, como sinal de respeito. Nos Estados Unidos, a tradição da Páscoa é esconder pela casa ovos cozidos e decorados com pinturas, para que as crianças encontrem. E algumas cidades realizam a caça aos ovos em praça pública. Na Bulgária, por exemplo, os ovos são pintados em família. Após a missa da Quinta-feira Santa, os pães pascais são produzidos e os alimentos abençoados. A Páscoa cristã é uma festa que atualmente celebra a ressurreição de Jesus, mas nem sempre foi assim. A Páscoa é uma festividade bíblica, do Velho Testamento, que os judeus festejavam a saída deles da escravidão no Egito. A Páscoa cristã mudou o significado. Ao invés de se celebrar a saída do Egito, passou a celebrar-se a ressurreição de Cristo. Não são apenas os cristãos que celebram a Páscoa. A mais antiga das três principais religiões monoteístas, o judaísmo, também tem a Páscoa no seu calendário religioso. Conhecida como Pessach, que significa passagem em hebraico e celebrada por 8 dias, a Páscoa judaica comemora o êxodo dos israelitas do Egito durante o reinado do faraó Ramsés II. Por causa do grande número de judeus que moram ou têm casa de veraneio aqui, Teresópolis é uma das poucas cidades do interior fluminense que tem uma sinagoga, nome dado ao templo religioso israelita. A equipe do 30 Minutos foi até lá para conhecer mais detalhes sobre essa que é a maior festividade na tradição religiosa judaica. A alegria de poder reunir a família e celebrar a libertação da escravidão, que normalmente na época da Páscoa todos os judeus são obrigados a acolher as pessoas que não tiveram condições de celebrar a Páscoa. Inclusive existe uma organização que chama Maot Hitim, onde as pessoas doam dinheiro durante o ano, e na época da Páscoa todas as pessoas que estão necessitando, eles estão recebendo a matzá, o frango, e inclusive alguma ajuda em dinheiro para poder celebrar o Hag HaPesach, que seria a Páscoa. Segundo Edgar, o Pessach é uma festa tipicamente familiar e tem uma série de particularidades. E na noite anterior o pai costuma acender uma vela, fazer uma bênção para eliminar a parte de comida que são fermentadas e passeia em todos, apesar da limpeza que as pessoas fazem, sempre sobra um pedacinho de pão ou alguma coisa. E ele pega os filhos e mostram para ele onde tem o pão, e para não fazer o abenço em vão, o pessoal costuma até colocar um pouco de pão, e depois no dia seguinte esse pão é queimado.
Como em todas as culturas e tradições, a Páscoa judaica tem restrições quanto ao que pode e o que não pode ser consumido nessa época. Proibidos são todos os comidas que são fermentadas. O resto pode comer tudo normalmente e deve comer para celebrar e ficar alegre. Na ceia, a parte principal é a matzá. A matzá é um pão que foi feito às pressas, feito de farinha, sem sal, sem açúcar. E isso aqui é uma coisa que a gente celebra, a tristeza que os judeus passaram na época do Egito. Temos alguns símbolos como o ovo, mostrando a parte que a vida é redonda, a parte do pescoço da galinha que a gente coloca aí celebrando o cordeiro que foi sacrificado. Tem uma parte misturada no maçã e açúcar para celebrar a massa que os judeus tiveram que construir, fazer os tijolos para construir as pirâmides. Temos a parte de verdura amarga, de raiz forte. Resumindo, lembrar todos a época ruim que a gente passou e nunca esquecer a parte da libertação do povo judeu do Egito. O povo judeu segue à risca as suas tradições como uma forma de estar sempre ligado aos costumes dos antepassados. Quando Deus escolheu o povo judeu e recebeu os 10 mandamentos, foi o único povo que falou faremos e ouviremos. Ou seja, a gente segue o Deus de Israel de uma forma cega e depois a gente não pergunta por que deve fazer A, B ou C. O fato é que essa data em especial representa a libertação do povo judeu da escravidão. E nessa noite nós estamos celebrando de uma forma completamente diferente. Normalmente a gente senta em poltronas, mostrar o conforto, e o pai conta para o filho o milagre que Deus fez e o Moisés conseguiu tirar a gente do Egito, da escravidão. Então a gente vai celebrando durante 8 dias essa libertação da escravidão do povo judeu. No próximo bloco, você vai conhecer a fantástica fábrica de chocolates de Teresópolis. Não vai embora, a gente volta já.